Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Vamos ler juntos Lucas capítulo 11, 34. Se você quiser, você pode conferir na sua Bíblia, aí no seu smartphone, no seu tablet, na sua Bíblia de papel e tinta. Lucas capítulo 11, versículo 34, mas vou pedir para você ler bem forte, tá bem? Para que quem está em casa, onde estiver, possa também ouvir a leitura, já que vamos ler em uníssono. Lucas 11, 34. São... São os teus olhos. Olha para quem está do teu lado. Diz para ele: são os teus olhos. Diga para Jesus, está dizendo, é o teu olho. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada, lâmpada naquele tempo não era uma lâmpada como nós temos hoje, incandescente, de LED, fluorescente. Era uma lamparina ou um lampião, mas lampião, lamparina é lâmpada, é aquilo que ilumina. Jesus está dizendo: os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se a tua lâmpada tiver uma luz boa. Por que Jesus está dizendo isso? Eu sou da roça. Quantos aqui vieram da roça e não tinha energia elétrica em casa? Tinham que usar lampião, lamparina. Você lembra da lamparina, pastor? Lembra? Pois é, a lamparina ou lampião era um recipiente que tinha querosene ou um tipo de azeite ou de óleo, combustível, né? Com um tecido comprido, como se fosse uma cobrinha, né? Que uma parte ficava dentro daquele recipiente, embebida naquele óleo ou naquele querosene, e a outra parte ela sobrava para fora, que era exatamente onde iria ser acendido com o fósforo, né? Então colocava-se fogo naquela linguetinha que ficava para fora. Com o uso da lamparina ou do lampião, naquele tempo chamado de lâmpada, como está aqui na versão, aquela ponta para fora, ela ia ficando queimada, ela ia carbonizando, e à medida que ela ia carbonizando, ela não ia mais dando uma luz de boa qualidade, e era preciso que de tempos em tempos, aquela língua que era para fora, tinha um dispositivozinho que a gente rodava, então ela subia, ou aqueles que não tinham que puxar, cortar aquela parte carbonizada para usar a parte boa, a parte nova, para que a luz que ela fosse produzir fosse novamente uma luz de boa qualidade. Jesus está dizendo para aqueles que sabiam o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: se você tiver uma lamparina que não está com o filamento, com a partezinha do tecido, né, carbonizada, se você mantiver ela limpa, ela vai produzir uma luz boa. E Jesus está fazendo aqui uma metáfora, uma comparação, uma aplicação para a vida. Ele diz: se os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, os teus olhos são aquela parte da lamparina onde se pega fogo, para iluminar o ambiente. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, se eles não estiverem carbonizados, se estiver pegando fogo, um fogo uma chama que ilumina, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, se a lingueta lá já estiver carbonizada, o teu corpo vai ficar em trevas, não vai ser uma luz de qualidade, não vai iluminar o suficiente, vai ficar na penumbra. E eu me lembro que lá em casa tinha um lampião que ficava sobre a cômoda da mamãe no quarto,
E era a única fonte de luz que ficava aceso a noite toda. E o que mamãe fazia? Mamãe diminuía o tamanho daquela lingueta que ficava para fora e ficava só um cotoquinho para fora com aquela chama pequenininha. E aquela chama pequenininha não conseguia iluminar todo o quarto. Era como hoje muitos compram em casas de elétrica, de material de construção, aquela lâmpadazinha pequenininha de LED que se coloca no lugar de uma tomada que via de regra fica embaixo, próximo do chão, para que com aquela luz fininha, pouquinho, fraquinha, ela seja o suficiente para que quem está dormindo no escuro, ao abrir os olhos e acordar de noite, não tropece em nada e possa enxergar onde está o interruptor da luz do ambiente que eu quero ir. Jesus está dizendo: se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus está ensinando que como o olho da luz para dirigir o corpo e os seus membros, pelo qual eles são guiados e dirigidos, assim o entendimento é a luz da alma e o guia de todos os poderes e faculdades dela. Se o meu entendimento, se a visão que eu estou tendo a respeito da coisa, ela é clara o suficiente, então as minhas atitudes, as coisas que farei, as decisões que tomarei, elas me conduzirão para o sucesso. Mas se eu não estiver enxergando com clareza, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas atitudes poderão me levar ao tropeço e à queda. É como o uso da vírgula. E agora eu quero propor a você que você me permita ser o seu professor de português dessa noite. E eu vou conduzir você a lembrar a sua aula e a sua professora, seu professor, fala aí rapaz, espada, de português hoje. É como a vírgula. Jesus usou a candeia, a lamparina, o lampião, a lâmpada, e eu vou usar, parafraseando Jesus, a vírgula. É como o uso da vírgula. O que é a vírgula? Rapaz, assim, vírgula. Vírgula é aquele símbolozinho que está lá entre parênteses, todos nós conhecemos a vírgula. Alguém não conhece? Muito prazer, vírgula, vírgula, você, vírgula. A vírgula é um sinal gráfico que indica a menor de todas as pausas, guarda bem para você botar o nome do seu filho, prosódicas. Viu? Próximo filho que você tiver, chame ele de prosódico. O prosódiquinho, faz isso não, ele não vai merecer isso, né? Então a vírgula é um sinal gráfico que indica a menor de todas as pausas prosódicas. São pausas que nós fazemos durante as falas que nós proferimos. Então, vamos ver isso destrinchadamente. Pausa. Ele diz que a vírgula é sinal gráfico que indica a menor de todas as pausas prosódicas. Pausa é a interrupção por algum tempo, no caso, na fala. Você já reparou que o maior ícone hoje no Brasil de uso de vírgula é o presidente Temer? Já notou como é que ele fala? Porque eu acredito que aquilo que eu acredito é o que eu acredito. Porque se eu não acreditasse naquilo que eu acredito, não acreditaria e nem daria crédito naquilo que acredito. Ele fala com pausas. Essas pausas são as vírgulas. Então a pausa é a interrupção por algum tempo no caso da fala.
Então, sinal gráfico indica a menor de todas as pausas prosódicas. Pausa é a interrupção por algum tempo, no caso, na fala. E prosódia? Prosódia não é a filha de alguém, não. Prosódia é a parte da linguística que estuda a entonação, o ritmo, o acento. Então, a pausa prosódica, ela vai levar ao uso da vírgula, ou a vírgula é a pausa prosódica, que influencia na acentuação, inclusive, de palavras. Vamos ver como é que isso funciona. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra valido é uma flexão do verbo validar. Por exemplo, disse assim: ele tem se valido de ser forte. Então, ele está fazendo uso, está usando o potencial dele, ele está se escorando no potencial dele, na força que ele tem. Então, valido. Mas essa mesma palavra, aí com a prosódica, ela pode receber o acento agudo no A e se tornar válido, que é um adjetivo. E aí de verbo passa adjetivo, e vamos dar um exemplo: o gol foi válido. Observa que é a entonação que dá o sentido da palavra. Eu não sei quantos aqui já ouviram alguém falando como é que se faz na língua chinesa lá, como é que chama? O mandarim. Já viu o chinês, o coreano, alguém falando? As palavras, pelo menos quem me contou, pode ser que eu vou falar aqui, não sei exatamente como é, mas as palavras, elas são entendidas em função da entonação. Se o camarada vai falar, por exemplo, ele tem se valido de ser forte, não é? Ou então, se ele quer dizer que o gol foi válido, ele vai dizer assim, entendeu? É meio parecido quando a gente pega e fala assim: menino, você tem que fazer. Ou quando a gente fala assim: menino, você tem que fazer. Entendeu? Então, prosódia. Outro exemplo é a palavra vivido, que é particípio do verbo viver. No exemplo, ele tem vivido o que plantou. Mas também há a palavra vívido, que é um adjetivo que expressa força, vigor. Como no exemplo, é vívido o sentimento de amor que ela possui pela criança. Ela possui um amor pela criança que se expressa com força, com vigor, né? Muito interessante isso daí. A prosódia, ela descreve todas as propriedades acústicas da fala que não podem ser preditas pela transcrição ortográfica ou similar. Em resumo, ela cuida da correta acentuação tônica das palavras, como nós vimos nesses exemplos. É por causa da prosódia, que portanto a vírgula, que as palavras assumem significados diferentes de acordo com a acentuação, como nos exemplos que nós vimos. Portanto, o uso da vírgula na escrita, assim como nossas ações na vida, está diretamente ligada à maneira como nós vemos as coisas, e seu uso pode mudar todo o sentido e as consequências. Então, se eu estou vendo que uma pessoa está sofrendo as consequências de algo que ela fez e que não foi bom, eu vou dizer: fulano tem vivido o que plantou. É como eu estou vendo.
Mas de repente, eu estou vendo aquela pessoa que está chorando e eu faço um juízo do choro dela em função de uma consequência por alguma coisa que eu acredito que ela fez de errado. E aí eu aplico essa palavra como particípio. Ou, se eu olho para ela e vejo que ela está emocionada por algo bonito que ela tem vivido, por um sentimento lindo, então eu posso dizer, é vívido o sentimento de amor dela por essa criança. É como eu estou vendo que está me levando a acentuar, a pontuar, a dar o sentido. Vamos ver alguns exemplos do uso da vírgula na escrita, que assim como as nossas ações na vida, está diretamente ligada à maneira como vemos as coisas, como Jesus disse, e seu uso pode mudar todo o sentido e as consequências. Vamos ver alguns exemplos. Olha essa palavra, essa expressão, não, espere. Mas essa mesma frase pode ser escrita usando a vírgula num lugar diferente. Por exemplo, sem a vírgula, ela diz, não espere. A primeira, eu estou dizendo que é para a pessoa esperar. A segunda, eu não quero que ela espere. O que mudou o sentido ali? A vírgula. Então, a vírgula pode ser uma pausa. Ela pode produzir uma pausa. Mas a vírgula também pode sumir com o seu dinheiro. Você quer ver uma coisa? Quanto é aquilo ali? R$ 23,40, embora o zero não esteja ali, não é? Agora, olha como é que some com o seu dinheiro. Virou R$ 2,34, porque você puxou a vírgula um numeral antes, você colocou antes do 3. Estava depois do 3, eram R$ 23,40. Você colocou antes do 2, virou R$ 2,34. Foi-se embora o seu dinheiro pela inflação. Então a vírgula pode sumir com o seu dinheiro. Ou seja, a maneira como você está vendo as coisas, que vai levar você a tomar a decisão, pode levar você à ruína, se você colocar a vírgula no lugar errado, se você ver as coisas de forma errada. A vírgula, ela pode criar heróis. Você quer ver? Olha a frase, isso só ele resolve, porque a vírgula está depois de só. Agora você quer ver uma coisa sem a vírgula, ou melhor, a vírgula colocada em outro lugar, e isso só ele resolve. É assim? Não. Isso só ele resolve. Então, a vírgula pode criar um herói. Se você olhar as coisas da forma certa, se você olhar o problema da coisa certa, você irá crer e depositar a sua fé no Senhor, e Ele será o herói que abençoará você e te fará vitorioso. Mas se os teus olhos forem maus e você colocar a vírgula no lugar errado, você vai chamar Ele de incompetente. Tem gente que está colocando a vírgula no lugar errado quando vivenciando um problema, uma crise, uma dificuldade. Ela ora e diz, Senhor, o Senhor não está me vendo. Está colocando a vírgula no lugar errado. Tem gente que está dormindo com ansiedade. Tem gente que está desenvolvendo enfermidade psicossomática por causa de sentimentos que são vírgulas, que estão no fundo, no seu sentido, chamando Deus de mentiroso, pois é Jesus quem disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, seja submisso à minha autoridade, creia em mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A vírgula, ela pode ser a solução. Veja só, olha essa frase, vamos perder, nada foi resolvido. A vírgula ali depois de perder dá um sentido negativo, dá um sentido de prejuízo, de abatimento.
não é? Vamos perder, nada foi resolvido. Mas se ela for mudada de lugar e colocada depois da palavra nada, a frase vira assim: vamos perder nada, foi resolvido. Se nós tivermos os nossos olhos bons, colocando a vírgula certa, quando nós estivermos enfrentando uma adversidade, estivermos enfrentando uma crise, estivermos com uma situação, um problema para resolver, então nós teremos uma predisposição positiva. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus deve se aproximar dele, verdadeiramente crendo que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Por isso, eu ponho a vírgula lá, não vamos perder nada. Sabe por que não? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! A vírgula, a luz com que a gente enxerga, ela pode mudar uma opinião. Olha a frase: não queremos saber, não estou afim de saber. Se pastor, tudo que ele fala eu acho que não é assim, não quero saber. Ou se eu colocar a vírgula no lugar certo, a frase muda e o sentido também. Não queremos saber. Amado, quantas vezes a gente está colocando a vírgula no lugar errado? Estamos enxergando as coisas com arrogância, com prepotência, com autossuficiência. Temos sido rebeldes uns com os outros, rebeldes às autoridades e, acima de tudo, rebeldes a Deus. E na nossa arrogância e vaidade, nós estamos dizendo: não quero saber. Quando na verdade nós deveríamos ter humildade e nos colocarmos humildes para aprender até mesmo com uma criança, porque se Deus usou até uma mula para falar com um homem que era tido como profeta, o Senhor pode usar quem Ele quiser, mas se nós não estivermos abertos e prontos para ouvir Deus, e estivermos com a disposição, com a chama bruxuleante em nossos olhos, nós diremos: não quero saber. Feridos, machucados, sofrendo a dor de uma frustração, sofrendo a dor de uma traição, sofrendo a dor de uma decepção, às vezes nos colocamos assim: não quero saber, quando na verdade devemos sempre dizer: não, maior é o Senhor que está em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Eu quero saber o que Deus tem para falar. Por isso eu abro a Bíblia, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou conhecer os princípios e valores de Deus que vão me fortalecer e me capacitar para olhar a vida e colocar a vírgula no lugar certo. A vírgula, ela pode condenar ou salvar. Olha a frase: não tenha clemência. É um imperativo, uma ordem, não é? Ou uma exclamação: não tenha clemência. Ou pode mudar a sentença: não tenha clemência. Às vezes nós estamos feridos, machucados, quando a palavra de Deus diz assim: ama o teu inimigo, farte-se da afronta. E às vezes a gente ouve de alguém, porque a nossa chama já está tão fraquinha, que às vezes a gente se apega na luz do outro, e o outro não tem luz, e aí ele vem. Você já reparou? Uma vela, você coloca outra vela junto, começa a iluminar mais forte, não é? É por isso que as lâmpadas antigamente vinha dizendo assim: 40 velas. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu imagina 40 velas junto, dá uma fogueira, né? Realmente ilumina muito mais. Mas é isso mesmo. E às vezes a gente está se sentindo com uma luz tão apagadinha, tão fraquinha, a gente está enxergando as coisas com tanta fraqueza, e aí a gente vai e se junta com outro, mas esse outro também não tem uma luz adequada. E aí esse outro está dizendo para a gente assim: não, rapaz, o quê? Que fulano está querendo se prevalecer de você, e põe lenha na fogueira e estabelece ainda ali mais a animosidade um contra o outro.
e desobediência à palavra do Senhor, porque o Senhor diz que devemos amar o nosso próximo como... E aí aquele que está com aquela chamazinha fraquinha diz: amar o meu próximo, eu vou amar quem? De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Quem é desse tempo aí? Né? O que é isso? Isso é o atestado de fragilidade emocional de alguém que já não enxerga as coisas como deveria. Está cheio de ressentimento, ferido. Quem aqui já teve um cachorrinho de estimação? Ou tem? Aí ele machucou a patinha. Quando ele está bom, você chega em casa, passou o dia inteiro, ele corre para a porta, né? E pula em cima, e vai para lá, e serelepe, e não sei o quê, e vem para cá, e que coisa boa. Mas quando ele machuca a patinha, vai lá tentar, totozinho. Quando você chega perto, ele já mostra os dentes para você. Por quê? É porque ele está colocando a vírgula no lugar errado. Ele não entende. Ele não entende. Muitas vezes nós estamos fazendo igual o Totó, com a patinha machucada, colocando a vírgula no lugar errado. Com a nossa luz, o nosso pavio já cheio de carvão, não está dando luz boa, e a gente deve ter cuidado. A vírgula muda tudo. Presta atenção. A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é quem fazemos a pontuação. E para fazermos a pontuação de modo a produzirmos resultado positivo, abençoador para as nossas vidas, amados, é preciso que os nossos olhos sejam bons, como diz o Senhor Jesus. Isso vai repercutir no que construiremos em nosso relacionamento conjugal, em nosso relacionamento com as adversidades. Conta-se que uma indústria de calçados mandou lá no tempo da Revolução Industrial, mandou 2 vendedores para a China, país mais populoso do mundo. E depois de um tempo, os 2 escreveram e telegrafaram os seus relatórios para a indústria. E um dos vendedores que foi para lá para sondar o mercado, ele mandou um relatório dizendo assim: esqueçam a China, esse mercado não valerá a pena o investimento, aqui eles só usam tamanco. Já o outro mandou o seguinte relatório: aumentem o investimento e comprem muita matéria-prima. A China é um mercado extraordinário, porque aqui eles só usam tamanco. Uma vez alguém pegou um copo e colocou o copo com água até a metade e chamou uma pessoa que só fazia murmurar e reclamar da vida, e chamou uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa que confiava em Deus, e colocou o copo sobre a mesa e perguntou para a primeira, que era pessimista, e disse para ela: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo um copo que está quase vazio. E perguntou depois para a pessoa otimista: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo um copo que está quase cheio. Amado, como é que você está usando a vírgula na sua vida? Algumas vezes precisamos parar para refletir sobre a nossa vida e corrigir o curso dela. Precisamos colocar uma vírgula para dar o sentido certo. Porque do jeito que nós estamos escrevendo nossa história, o seu resultado não é bom, não será bom. Então é quando precisamos parar e colocar uma pausa prosódica, uma vírgula, que vai mudar completamente o sentido dali para frente, mas para construir algo positivo, abençoador, algo bom.
É preciso uma pausa para desacelerarmos, para descansarmos a nossa mente, de modo a termos condições psicoemocionais para enxergar as coisas com clareza necessária para que as nossas decisões sejam pautadas pela razão e, sobretudo, ouvindo Deus. Se nos deixarmos guiar pelas paixões, a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. Se nos deixarmos guiar pelas paixões, pelo coração que é enganoso, certamente sofreremos a tragédia de sermos inundados com trevas em nossos olhos, em nossa alma, em nosso ser, e as nossas decisões e atitudes nos conduzirão ao sofrimento, à derrota, à tragédia, à destruição. E tem muitos lares, muitos casamentos, muitos relacionamentos de pais e filhos, muitos empregados perdendo seus empregos. Destruição tem sido produzida porque tem se deixado levar pelo coração. Eu queria que você pensasse sobre isso. Para que isso não aconteça, é preciso que estejamos mantendo o nosso ser luminoso, enxergando as coisas com a luz que vem do Espírito Santo. Por construirmos e mantermos um relacionamento com Ele pela oração, pelo estudo da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e pelo exercício dos princípios e valores que encontramos nela, que nos farão capacitados para colocarmos a vírgula sempre no lugar certo, de modo a nos proporcionar paz, equilíbrio e satisfação. Mas se você já colocou a vírgula no lugar errado, se você já colocou a vírgula no lugar que você não deveria e se encheu de trevas, não enxergando as coisas com clareza, decidindo errado e sofrendo as consequências disso, não se desespere. Ainda tem jeito. Porque assim como alguém inventou a borracha que apaga a vírgula que foi escrita no lugar errado, para então colocá-la no lugar certo, assim também Deus providenciou o sangue de Jesus Cristo para nos lavar, nos purificar de toda injustiça, apagar os nossos pecados, nos limpar e nos fazer novas criaturas, nos dando a oportunidade de reescrevermos certo, construindo um futuro de paz, de equilíbrio e de satisfação. Tudo que você precisa fazer é uma pausa, refletir sobre tudo isso, abrir o teu coração e pela razão confessar-se pecador, reconhecer e confessar a Deus que colocou a vírgula no lugar errado, você a colocou, e acabou sofrendo as consequências disso, pedindo-lhe perdão e fazendo uma aliança de ter a Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor, e recebendo o amor de Deus, a graça, o favor imerecido dado por Deus, de seu perdão, do sangue de Jesus Cristo que te limpa, que apaga a vírgula colocada no lugar errado e escreve o teu nome no livro da vida e te faz nova criatura em Cristo, tornando você filho, filha de Deus. Aleluia! E se você é alguém assim, que em algum momento lá na sua vida colocou a vírgula ou deixou colocarem a vírgula no lugar errado, e até aqui tem sofrido as consequências disso, hoje essa vírgula pode ser apagada e você pode começar a escrever uma história nova,
uma história de um futuro de paz, de equilíbrio, de satisfação na comunhão com o Espírito Santo de Deus, por crer nele e por entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, e em recebendo o amor do Pai, e pela comunhão com Deus e a disciplina da oração, da leitura da palavra de Deus, assimilando os princípios e valores da palavra de Deus, os princípios e valores de Deus que nos capacitam a ter a visão correta, a enxergar com clareza, a termos luz pela presença do Espírito Santo em nós, crepitando em nossa alma, de tal modo a nos fazer enxergar as coisas com clareza. E aí você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser mais que vencedor, mais que vencedora sobre todas as coisas. Muitas coisas estão erradas nas nossas vidas, porque estamos colocando a vírgula no lugar errado. Muita gente boa que começou a caminhar com Jesus, em determinado momento resolveu colocar uma pausa no seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque permitiu que alguém com um pouquinho de nada de luz, ou parecendo ter luz, se aproximou e influenciou, e você se afastou da comunhão com a verdadeira luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que você precisa. E na medida que eu tenho a luz do Senhor, eu enxergo com mais clareza, eu enxergo com tranquilidade, eu enxergo com paz, eu enxergo com propriedade. E se eu enxergo como devo enxergar, minhas atitudes e as minhas decisões não me conduzirão ao tropeço, não me conduzirão aos esbarrões, me conduzirão com segurança, e eu vou obter a vitória, porque Ele, que é a luz, estará comigo e eu com Ele. Você deseja isso? Você quer apagar essa vírgula errada e escrever certo, construindo agora uma nova realidade em Cristo e com Ele? Não importa o que você tenha sofrido ou esteja sofrendo, o seu futuro é decidido agora, o seu futuro é decidido nesse momento, o seu futuro é decidido e será escrito a partir de em que lugar você vai colocar a vírgula na sua vida. Se essa vírgula está sendo colocada ou será pela influência do mundo, então não será promissor o seu futuro. Mas se essa vírgula você hoje, aquela errada, você apaga. Se você não coloca, se você mantém a que está errada, você não pode ser feliz. Mas se hoje você entrega na mão do Senhor e diz: Senhor, apaga para mim, vem com teu sangue, apaga, Jesus. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu andei alheio, à margem, ignorante, arrogante, colocando a vírgula do jeito que eu quis, ouvindo aqueles que não tinham autoridade, porque olhando para a vida deles eu reconheço que eles também estavam com a vírgula no lugar errado. Mas hoje eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero corrigir o que está errado. Eu preciso da intervenção do Senhor. Eu preciso da ação da tua graça. Apaga, Senhor, essa vírgula na minha vida e me ajuda, Senhor,
a escrever certo daqui para frente. Eu quero passar a enxergar a vida por um outro prisma, com a luz que vem do Senhor. Eu preciso olhar a vida com otimismo. Eu preciso enxergar a vida com otimismo. E eu peço ao Senhor, me ajuda. Se você está aqui, essa palavra de Deus é para você, e você quer fazer essa oração, então, em nome de Jesus, fique em pé onde você está. Abra a tua boca para falar com Deus, porque oração em pensamento não honra a Deus. Honra é uma expressão que se faz perante aqueles que assistem a nós, e o mundo espiritual precisa ouvir o que você tem a falar. Então coloque-se em pé onde você está. Essa não é uma chamada para você fazer uma oração sentado. Essa é uma chamada para você colocar a sua vida diante do Senhor, e de tal forma que aqueles que conspiraram no mundo espiritual para te influenciar, para colocar a vírgula errada no lugar errado, esses precisam ser agora confrontados, e a tua libertação virá. E você que está nos ouvindo pelo rádio, onde você está, fala com Deus agora. Abra a tua boca. Você sabe onde foi que você colocou a vírgula? Então confessa para Deus agora. Diz: Senhor, eu quero te pedir perdão. Essa vírgula que eu coloquei, Senhor, paralisou a minha comunhão contigo. Essa vírgula que eu coloquei, Senhor, que foi essa pessoa que não deveria ter entrado na minha vida por esse relacionamento, e isso me levou para longe do Senhor, e eu estou sofrendo as consequências. Essa vírgula que foi a decisão que eu tomei, baseado nos sentimentos daquela situação, daquele momento, me trouxeram todo o prejuízo emocional, todo o prejuízo material, todo o prejuízo espiritual que eu tenho sofrido, Senhor. Eu quero te pedir, me perdoa em nome de Jesus, Senhor. Eu preciso e eu quero começar uma história nova. Me ajuda, Senhor, a partir de agora. Vem, Espírito Santo, iluminar o meu ser. Eu entendo, Senhor, que não será por uma oração mística do pastor que a minha realidade vai mudar. Sou eu quem vou escrever, porque o Senhor Jesus falou, foi comigo, que se a luz que está em mim for boa, todo o meu ser será luminoso. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho me deixado ser influenciado por coisas que pareciam luz, mas na verdade são trevas. Eu quero pedir perdão, Senhor. Essas coisas me levaram para longe. Essas coisas me trouxeram dor. Senhor, eu quero dizer para o Senhor também que isto que eu estou vivendo, que foi a vírgula que eu não pedi para ter na minha vida, mas foi colocada por uma pessoa, eu quero dizer para o Senhor que eu hoje decido enxergar com luz. Eu rejeito a treva da amargura, eu rejeito as sombras do desejo de vingança, eu rejeito a sombra, a penumbra da mágoa, do ressentimento e do rancor. Eu rejeito, Senhor, e eu quero a luz da tua graça. Eu quero a luz do teu amor. Eu preciso da luz do teu perdão. Vem, Senhor, enche e inunda meu ser com a tua luz. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.